Olá, patriotas e conservadores de plantão. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal A Voz da Direita, o espaço onde a verdade prevalece e onde defendemos, com coragem e sem meias palavras, os valores que tornam nossa pátria grande: Deus, família, liberdade e patriotismo. Aqui, cada palavra é pensada para informar, conscientizar e fortalecer a comunidade de conservadores que não se curva ao establishment esquerdista e que luta diariamente contra a manipulação da mídia mainstream, que insiste em esconder fatos e distorcer realidades. Eu sou seu anfitrião e narrador, e hoje vamos mergulhar juntos em uma história que está movimentando os bastidores da política global, uma narrativa que mistura poder, influência e disputas internacionais, e que tem como protagonistas figuras centrais que, de uma forma ou de outra, impactam diretamente o futuro da liberdade e da democracia no Brasil e no mundo. Se você é novo aqui no canal, patriota, este é o momento de não perder tempo. Inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações e faça parte de uma comunidade engajada que não aceita ser calada, que defende seus valores e que compreende a importância de manter a voz conservadora ativa, mesmo em tempos de censura e perseguição midiática. Aqui, nós não medimos palavras, não fazemos concessões e não deixamos dúvidas no ar. Cada informação, cada análise, cada conexão que trazemos é feita para que você, patriota, saia daqui mais consciente, mais informado e preparado para entender os movimentos estratégicos que acontecem no Brasil e no exterior. Hoje, a história que vamos contar envolve nomes poderosos, decisões judiciais polêmicas e alianças internacionais que têm deixado muitos agentes políticos nervosos. E é exatamente por isso que você precisa prestar atenção em cada detalhe. Patriotas, essa é uma daquelas histórias que mostra como o mundo está interligado, como decisões tomadas em um país podem repercutir instantaneamente em outro, e como figuras como Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Donald J. Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, estão no centro de uma trama que mistura poder, política e influência global. Preparem-se, porque hoje vamos analisar passo a passo como essas conexões podem afetar diretamente não apenas o cenário político internacional, mas também a liberdade de expressão no Brasil, a economia, os interesses estratégicos e, acima de tudo, os valores conservadores que tanto prezamos. Agora, patriotas, vamos direto ao ponto central deste vídeo: a tensão entre Alexandre de Moraes e Donald Trump. É aqui que a história realmente começa a ganhar contornos dramáticos, porque estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem se destacado nos últimos anos por decisões polêmicas que muitos consideram autoritárias, e de um ex-presidente dos Estados Unidos que é um dos maiores símbolos do conservadorismo global e da defesa intransigente da liberdade de expressão. Moraes, que ocupa uma posição estratégica no judiciário brasileiro, está sendo observado por figuras internacionais e, segundo nossas análises, existe um receio real de como Trump, caso retorne à Casa Branca ou exerça influência decisiva na política americana, poderia reagir às suas decisões. Para entender o motivo desse receio, é necessário perceber o peso de Trump no cenário internacional. Ele não é apenas um ex-presidente. Ele é um negociador experiente, alguém que entende como usar a diplomacia, a política econômica e até a opinião pública global para pressionar governos e figuras que considera autoritárias ou contrárias aos interesses americanos e de aliados estratégicos. Moraes, com seu histórico de censura na internet, bloqueio de contas e condução de inquéritos polêmicos, se tornou um nome conhecido fora do Brasil, e para conservadores ao redor do mundo, suas ações representam um tipo de autoritarismo que Trump, historicamente, não hesita em confrontar. E aqui, patriotas, entra a importância da narrativa que vamos explorar. Moraes está no centro de uma disputa que vai além das fronteiras brasileiras. Seus inquéritos e decisões judiciais não apenas afetam jornalistas, políticos e cidadãos dentro do Brasil, mas também têm repercussões internacionais, especialmente quando envolvem empresas globais e personalidades influentes como Elon Musk, dono da X, Tesla e SpaceX.
O que Trump pensa sobre isso? O que ele poderia fazer? Como sua visão de liberdade de expressão absoluta e seu apoio declarado a aliados estratégicos se conecta com a situação de Moraes? Esses são os pontos que vamos dissecar, porque entender essa relação é fundamental para compreender porque Alexandre de Moraes estaria de acordo com nossas análises, preocupado com o retorno de Trump ao poder. Patriotas, este não é um tema qualquer. É uma trama que combina política, tecnologia, liberdade individual e influência internacional. É uma história que mostra como figuras conservadoras globais podem agir em defesa da liberdade, pressionando regimes ou líderes que tentam silenciar vozes dissonantes. É também um alerta. Decisões internas no Brasil, especialmente em questões de censura e controle de informação, não passam despercebidas no cenário mundial. E é exatamente isso que torna o papel de Trump tão relevante e, ao mesmo tempo, tão temido por aqueles que usam o poder judicial para limitar a liberdade de expressão. Agora, patriotas, é hora de contextualizar quem é Alexandre de Moraes e por que ele se tornou uma figura tão controversa dentro e fora do Brasil. Moraes é um jurista brasileiro, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2017 pelo então presidente Michel Temer. Antes disso, ele construiu uma carreira sólida no Ministério Público de São Paulo, onde se destacou em investigações de grande impacto contra o crime organizado. Mas, como todos sabemos, seu nome nos últimos anos passou a ser mais associado a decisões judiciais polêmicas, ações censórias e condução de inquéritos que muitos consideram uma verdadeira caça às bruxas contra opositores do establishment, especialmente aqueles alinhados à direita e ao bolsonarismo. Patriotas, precisamos ser claros aqui. Moraes liderou investigações sobre fake news, atos antidemocráticos e conteúdos na internet, mas a forma como essas ações foram conduzidas gerou grande polêmica. Bloqueio de contas, suspensão de plataformas inteiras e exigências de remoção de conteúdos se tornaram rotina, criando um clima de medo e incerteza para jornalistas independentes, influenciadores conservadores e políticos da direita. Para a comunidade internacional, e principalmente para aliados estratégicos como Donald Trump e Elon Musk, essas medidas soam como violações diretas da liberdade de expressão, que é um valor central não apenas no CISMEWA, mas em qualquer democracia sólida que preze pela liberdade individual. Além disso, patriotas, é importante perceber que Moraes não é apenas um juiz isolado. Ele se tornou o rosto de uma abordagem judicial que busca controlar a narrativa política e silenciar vozes dissidentes. É exatamente isso que faz com que sua figura seja observada com atenção fora do Brasil. Ele é visto como alguém que, sob o pretexto de proteger a democracia, exerce um poder quase ilimitado sobre a liberdade de expressão. E é essa percepção que gera preocupação quando se fala sobre possíveis pressões internacionais vindas de aliados de Trump que, historicamente, não hesitam em confrontar governos ou líderes que violam princípios básicos de liberdade. Aqui entra outro ponto, patriotas. O histórico de Moraes e suas ações recentes criaram um cenário em que qualquer movimentação internacional que defenda a liberdade de expressão é percebida como uma ameaça direta ao seu poder e à sua autoridade. Trump, aliado de Musk, observa atentamente decisões como o bloqueio da X no Brasil, a censura de conteúdos conservadores e a perseguição a apoiadores do bolsonarismo. Para Moraes, cada uma dessas ações representa um risco potencial, porque poderiam ser interpretadas por aliados estratégicos internacionais como abusos de poder, abrindo caminho para sanções, pressões diplomáticas e repercussões econômicas que afetam diretamente o Brasil e sua reputação internacional. Patriotas, portanto, compreender quem é Alexandre de Moraes, o seu histórico e o seu papel no STF é fundamental para entender toda a atenção que estamos analisando neste vídeo. Ele não é apenas um ministro do Supremo. Ele se tornou o símbolo de um poder judicial que, para conservadores, ultrapassa limites. E é exatamente por isso que figuras como Trump e Musk entram na equação. Essa é a base para entendermos o medo de Moraes
e por que as ações do ex-presidente americano podem ter um impacto direto sobre ele e sobre o cenário político brasileiro. Agora, patriotas, é hora de falar sobre a briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, um capítulo essencial desta história que mostra o quanto a liberdade de expressão pode ser afetada por decisões judiciais autoritárias. Elon Musk, como vocês sabem, é o bilionário dono da X, antes conhecida como Twitter, da Tesla e da SpaceX. Ele se tornou um defensor declarado da liberdade de expressão absoluta, sempre criticando governos e autoridades que tentam silenciar vozes independentes. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Alexandre de Moraes, no exercício de seu poder judicial, ordenou suspensões de contas e até ameaçou a própria plataforma X com restrições no território brasileiro, alegando descumprimento de ordens judiciais relacionadas à moderação de conteúdo. Patriotas, aqui é importante entender o impacto dessa ação. Para Musk, essas decisões não são apenas uma questão comercial ou empresarial, são uma afronta direta à liberdade de expressão e à ideia de que as plataformas devem permanecer abertas a todas as vozes, sem censura arbitrária. Ele chegou a chamar Moraes publicamente de ditador e tirano, criticando a postura do ministro de forma clara e direta. Isso gerou uma tensão internacional que poucos entendem completamente, mas que para conservadores mostra que a luta pela liberdade de expressão não é apenas nacional, é global, envolvendo atores poderosos e influentes como Musk e Trump. Além disso, patriotas, precisamos perceber que essa disputa não é apenas retórica. Quando Moraes tentou aplicar suas decisões contra a X, Musk reagiu com firmeza, usando a visibilidade de suas empresas e sua influência global para denunciar o que ele via como censura governamental. E é aqui que a história se torna ainda mais relevante para o cenário internacional. Musk não age sozinho, e Trump, que compartilha dessa visão sobre liberdade de expressão e é aliado estratégico de Musk, observa atentamente cada movimento. Essa combinação, Trump e Musk, cria um cenário em que Moraes não apenas enfrenta críticas internas, mas também um potencial risco de repercussão internacional direta, seja na forma de sanções, pressões diplomáticas ou campanhas de visibilidade contra sua atuação. Patriotas, para deixar claro, esta não é uma simples divergência entre um juiz e um empresário. É a colisão de dois mundos. De um lado, Moraes representando um poder judicial que, segundo críticos, ultrapassa limites e ameaça a liberdade de expressão. Do outro, Musk e Trump, símbolos do conservadorismo global e defensores da liberdade irrestrita de comunicação. E é exatamente esse conflito que gera o medo palpável que estamos discutindo. Cada decisão tomada por Moraes agora é observada não apenas pelos brasileiros, mas também por atores internacionais poderosos que não hesitam em defender princípios de liberdade, expondo qualquer tentativa de censura. Patriotas, ao entendermos essa disputa, começamos a ver por que Alexandre de Moraes poderia estar preocupado com o retorno de Trump ao poder. Não se trata apenas de política interna, mas de um impacto global, envolvendo tecnologia, empresas multinacionais e influência diplomática. E é nesse ponto que a trama que estamos contando se torna ainda mais complexa e fascinante, mostrando que a defesa da liberdade de expressão não é apenas um valor moral, mas também um instrumento estratégico de poder internacional. Agora, patriotas, vamos analisar a conexão entre Elon Musk e Donald Trump, porque é aqui que a história ganha contornos ainda mais estratégicos e mostra por que Alexandre de Moraes estaria, de fato, preocupado. Trump e Musk são aliados próximos, unidos por visões semelhantes sobre liberdade de expressão, economia, inovação tecnológica e até imigração. Trump, líder do movimento Make America Great Again, sempre elogiou Musk e seus projetos, considerando-o não apenas um empresário visionário, mas também um parceiro estratégico, capaz de influenciar decisões políticas e tecnológicas no cenário internacional. Musk, por sua vez, tem um relacionamento de confiança com Trump,
do tipo que permite acesso direto a informações, estratégias e conselhos informais sobre políticas globais. Patriotas, esse vínculo é mais importante do que parece à primeira vista. Trump não é apenas um ex-presidente. Ele é alguém que sabe como usar o poder da política externa americana para pressionar governos estrangeiros e proteger interesses estratégicos dos EUA. Musk, com sua influência e empresas globais, torna-se um aliado poderoso, porque qualquer decisão que afete seus negócios ou princípios, como a liberdade de expressão na X, poderia ser levada diretamente a Trump. Isso cria uma aliança quase perfeita. Trump, com poder político e diplomático, e Musk, com alcance tecnológico e empresarial, podem agir juntos para proteger valores que consideram essenciais, e qualquer pessoa que interfira nisso, como Moraes, pode se tornar alvo de pressão internacional. Além disso, patriotas, precisamos entender que Trump não hesita em agir contra governos ou líderes que ele considera autoritários ou contrários à liberdade. Durante seu mandato, ele já demonstrou repetidamente que está disposto a usar tarifas, sanções e até ameaças diplomáticas para defender interesses americanos e de aliados estratégicos. Agora, com Musk como parceiro próximo, qualquer movimento contra a liberdade de expressão em plataformas globais, como a X, seria interpretado como uma afronta direta, aumentando a possibilidade de repercussões sérias contra aqueles que tomam essas decisões. E Moraes se encaixa exatamente nesse perfil. Patriotas, imaginemos o cenário. Trump retorna à presidência ou mantém forte influência em 2025. Musk continua como aliado próximo e defensor global da liberdade de expressão. Cada decisão de Moraes que afete a X ou qualquer iniciativa pró-conservadora pode ser rapidamente analisada, criticada e até retaliada em níveis internacionais. Estamos falando de sanções econômicas, pressão diplomática e campanhas públicas que poderiam enfraquecer a autoridade do ministro no Brasil. Para conservadores, isso mostra que a luta não é apenas local, é global, e que figuras como Trump e Musk podem agir em defesa da liberdade, pressionando governos ou líderes que tentam silenciar vozes dissidentes. Por fim, patriotas, é exatamente essa relação estratégica entre Musk e Trump que coloca Moraes em alerta. Ele sabe que suas decisões polêmicas não passam despercebidas internacionalmente e que, com aliados conservadores poderosos ao redor do mundo, cada ação censória se torna um risco potencial. Esse é o ponto central da tensão que estamos analisando. Moraes, tradicionalmente visto como poderoso e intocável dentro do Brasil, agora se depara com um cenário em que forças externas, lideradas por Trump e Musk, podem questionar, pressionar e até punir ações que ele toma. É um jogo de poder internacional, que poucos entendem em sua totalidade, mas que nós, patriotas, estamos aqui para esclarecer detalhadamente. Agora, patriotas, precisamos analisar as possíveis consequências para Alexandre de Moraes diante dessa aliança estratégica entre Donald Trump e Elon Musk, porque é exatamente aqui que o medo e a preocupação do ministro se tornam compreensíveis. Estamos falando de repercussões que vão muito além do território brasileiro e que podem impactar diretamente sua imagem, sua autoridade e até suas finanças pessoais. Fontes internacionais e análises políticas apontam que figuras que violam princípios de liberdade de expressão, especialmente em casos de censura midiática ou bloqueio de plataformas globais, podem enfrentar desde sanções econômicas até pressões diplomáticas de governos poderosos. E Moraes, patriotas, se encaixa nesse perfil exatamente por suas decisões contra a X e influenciadores conservadores. Primeiro, vamos pensar no impacto econômico. A X é uma empresa americana, com investimentos bilionários nos Estados Unidos e em todo o mundo. Qualquer bloqueio ou censura de suas atividades no Brasil não afeta apenas usuários brasileiros. Afeta interesses econômicos globais. Trump, defensor declarado de uma política America First, poderia ver qualquer restrição à X como um ataque direto a empresas americanas.
E sabemos que Trump não hesita em usar seu poder para defender companhias americanas e aliados estratégicos, pressionando governos estrangeiros para rever decisões que afetem seus interesses estratégicos. Além disso, patriotas, há também a questão da pressão diplomática. Com Trump no poder ou influente em 2025, ele poderia usar canais oficiais e informais para exigir que o Brasil revogue decisões que considera abusivas, como bloqueios e censuras promovidos por Moraes. E isso não se limita apenas a conversas privadas. Estamos falando de sanções indiretas, ameaças de congelamento de bens, restrições de viagem e até o uso da Lei Magnitsky, que permite aos ICMC punir indivíduos estrangeiros por violações de direitos humanos, incluindo abusos judiciais e censura. Moraes, ao tomar decisões que violam a liberdade de expressão, poderia se tornar um alvo direto dessa legislação, transformando seu poder interno em vulnerabilidade internacional. Não para por aí, patriotas. A reputação de Moraes também está em jogo. Trump poderia, por exemplo, mobilizar a opinião pública internacional, usando redes sociais, entrevistas e declarações públicas para expor decisões que ele considera autoritárias. Musk, com sua influência tecnológica e alcance global, poderia amplificar essa narrativa, promovendo uma pressão ainda maior sobre o ministro. Para alguém acostumado a ter autoridade praticamente incontestável dentro do Brasil, essa exposição internacional representa um risco real e tangível, capaz de enfraquecer sua posição política e judicial. Patriotas, resumindo, as consequências para Moraes diante da combinação Trump-Musk incluem riscos econômicos, pressão diplomática, sanções legais, isolamento político e danos à reputação. Não estamos falando de teoria, estamos falando de um cenário concreto, baseado em padrões de ação conhecidos de Trump e Musk, que historicamente não hesitam em confrontar autoridades que limitam a liberdade de expressão ou prejudicam interesses estratégicos americanos. E é exatamente por isso que Moraes, que em solo brasileiro se apresenta como um guardião do poder judicial, pode sentir receio diante do que se aproxima. Agora, patriotas, é hora de analisar o histórico de Donald Trump em política externa e como ele poderia impactar diretamente Alexandre de Moraes e o cenário brasileiro. Trump não é apenas um político nacional. Ele é um estrategista que entende como usar a diplomacia, a economia e a pressão internacional para proteger os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados estratégicos. Durante seu primeiro mandato, ele não hesitou em confrontar potências globais como China e União Europeia, impôs tarifas, renegociou acordos e usou o poder econômico americano como uma ferramenta de negociação. Ele mostrou, de forma clara, que não teme colocar pressão sobre governos estrangeiros quando percebe que há interesses americanos ou aliados em jogo. Patriotas, essa postura de Trump nos dá pistas sobre o que Moraes pode enfrentar. Consideremos o cenário. Decisões de Moraes que afetam a X ou censuram vozes conservadoras no Brasil podem ser vistas como violação direta de princípios que Trump defende, especialmente a liberdade de expressão. Trump, historicamente, não hesita em confrontar governos que ele considera autoritários ou contrários aos valores que ele protege. A combinação do poder diplomático, econômico e midiático que Trump possui significa que qualquer figura que interfira em interesses estratégicos americanos pode ser pressionada de maneira contundente. Além disso, patriotas, Trump tem experiência em usar aliados estratégicos para amplificar seu impacto internacional. Elon Musk, com sua influência global e capacidade de mobilizar a opinião pública através da X e de outros canais, torna-se um parceiro crucial. Juntos, Trump e Musk podem não apenas criticar Moraes publicamente, mas também criar um ambiente de pressão internacional, que torne a manutenção de certas decisões judiciais no Brasil mais arriscada. E não esqueçam, patriotas, Trump não age apenas por retórica. Ele usa ferramentas reais como sanções econômicas, restrições de investimento e até ameaças de processos internacionais para garantir que governos ou autoridades não
interfiram nos interesses que ele protege. Outro ponto crucial, patriotas, é o histórico de Trump em lidar com aliados regionais. Durante seu primeiro mandato, ele elogiou Bolsonaro, chamou-o de Trump dos trópicos e manteve uma relação estratégica focada em comércio, segurança e alinhamento político. Mas quando as lideranças mudaram e Lula retornou ao poder, as relações EU-Brasil ficaram mais tensas. Moraes, que liderou inquéritos polêmicos contra bolsonaristas, incluindo os atos de 8 de janeiro de 2023, passa a ser observado com atenção internacional. Trump, conhecedor desses eventos, pode interpretar suas ações como sinais de autoritarismo ou censura política, aumentando ainda mais o risco de repercussões externas. Patriotas, resumindo, o histórico de Trump em política externa mostra um padrão consistente de pressão, influência e proteção de interesses estratégicos americanos. Esse padrão deixa claro por que Alexandre de Moraes poderia estar preocupado com a volta de Trump ao poder. Não é apenas uma questão política, é uma questão de poder, influência global e responsabilidade diante de uma rede internacional de aliados conservadores que não hesitam em defender a liberdade de expressão e proteger interesses estratégicos de seus aliados. Agora, patriotas, vamos falar sobre os impactos econômicos e a liberdade de expressão relacionados às ações de Alexandre de Moraes, porque aqui está um ponto crucial que mostra a real dimensão do que está em jogo. Quando Moraes decide bloquear contas, suspender plataformas como a X ou exigir remoções de conteúdos, ele não está apenas influenciando o debate político interno, ele está mexendo com empresas globais, interesses internacionais e, consequentemente, com a economia. A X é uma companhia americana, com investimentos bilionários não apenas nos Estados Unidos, mas em diversos países ao redor do mundo. Qualquer restrição imposta por Moraes afeta diretamente esses interesses. E figuras como Trump, defensor do America First, veem isso como um ataque direto a companhias americanas que operam globalmente. Patriotas, a questão aqui não é abstrata. Estamos falando de poder econômico e pressão internacional real. Trump, se estiver de volta ao poder ou mantendo influência política em 2025, poderia intervir de várias formas. Sanções econômicas, bloqueio de acordos comerciais, alterações em investimentos estratégicos e até influência sobre organismos multilaterais poderiam ser aplicados para proteger empresas americanas e aliados estratégicos, como Musk. Tudo isso aumenta o risco que Moraes enfrenta, transformando suas decisões judiciais internas em possíveis alvos de repercussão internacional, mostrando que a liberdade de expressão está intrinsecamente ligada à economia global e à geopolítica, além disso, patriotas, a liberdade de expressão não é apenas um princípio moral. É também um instrumento estratégico de poder. A censura promovida por Moraes, ao bloquear influenciadores, jornalistas e políticos conservadores, não passa despercebida no cenário internacional. Musk e Trump entendem que qualquer governo que interfira em plataformas globais de comunicação está afetando não apenas indivíduos, mas a própria dinâmica da liberdade de informação e da competição econômica global. Isso significa que medidas de censura podem gerar retaliações, pressão diplomática e até sanções legais, criando um ambiente em que Moraes precisa calcular cuidadosamente cada decisão. E patriotas, tem mais. Quando consideramos o impacto sobre a opinião pública, tanto no Brasil quanto internacionalmente, qualquer ação contra a X ou contra vozes conservadoras pode gerar uma reação global. Trump poderia usar a visibilidade de suas redes, aliados e mídia internacional para expor decisões que ele considera autoritárias, enquanto Musk amplifica essa narrativa, mobilizando investidores, usuários e apoiadores da liberdade de expressão. Para Moraes, cada decisão censória não é apenas um risco político local, mas um potencial catalisador de pressão econômica, diplomática e midiática internacional. Patriotas, resumindo, os impactos econômicos e sobre a liberdade de expressão se entrelaçam de forma profunda. Moraes,
Ao atuar contra plataformas e vozes conservadoras, abre espaço para repercussões globais que podem afetar não apenas sua autoridade pessoal, mas também a posição estratégica do Brasil. Essa é a dimensão internacional da censura. E o motivo pelo qual a combinação Trump-Musk representa uma ameaça concreta ao ministro do STF. Agora, patriotas, vamos falar sobre as reações internas no Brasil diante dessa tensão internacional envolvendo Alexandre de Moraes, Donald Trump e Elon Musk. Aqui o cenário é tão complexo quanto estratégico, porque as ações de Moraes têm gerado consequências não apenas no exterior, mas também dentro da própria política brasileira. Políticos bolsonaristas, deputados e senadores da direita já começaram a usar essa situação como argumento para criticar o ministro do STF, apontando que ele estaria com medo do Trump, devido à possibilidade de repercussão internacional de suas decisões censórias. Em discursos no Congresso, esses parlamentares destacam que o bloqueio da X e a perseguição a influenciadores conservadores não se sustentam quando analisadas sob a perspectiva global, mostrando um contraste entre o poder doméstico que Moraes acredita ter e a pressão internacional que ele agora enfrenta. Além disso, patriotas, essas críticas internas têm um efeito multiplicador. Não apenas fortalecem a narrativa de que Moraes exerce censura arbitrária, mas também aumentam a visibilidade do conflito para o público brasileiro. Ao mencionar Trump e Musk, os políticos da direita mostram que há aliados externos poderosos, observando cada movimento do STF, o que coloca Moraes em uma posição delicada, onde qualquer decisão mais agressiva pode ser interpretada como um risco para as relações internacionais do Brasil e até para a própria economia. Isso gera um ciclo. Quanto mais Moraes tenta censurar, mais ele atrai atenção, tanto internacional quanto nacional, e mais seu medo se intensifica. E patriotas, não podemos esquecer o papel de Lula nesse contexto. O presidente alinhado à esquerda tem defendido Moraes como guardião da democracia brasileira. Mas a presença de Trump e a pressão potencial de aliados conservadores globais criam um dilema. Trump já criticou Lula como comunista e poderia condicionar relações bilaterais à revogação de medidas que restringam a liberdade de expressão. Isso coloca Moraes em xeque, pois ele se vê obrigado a equilibrar decisões internas com possíveis repercussões externas, mostrando que seu poder absoluto dentro do Brasil não é mais incontestável. Outro ponto importante, patriotas, é o efeito simbólico dessa situação. Moraes, que por anos foi visto como intocável, agora se torna alvo de críticas internacionais e internas simultaneamente. A atenção de Trump e Musk funciona como um alerta para outros atores políticos. A censura e a perseguição de vozes conservadoras têm um custo real, tanto no plano econômico quanto diplomático. Isso reforça a ideia de que decisões judiciais no Brasil não existem em um vácuo e que a pressão externa pode se traduzir em mudanças concretas dentro do país. Patriotas, resumindo, as reações internas no Brasil, combinadas com a atenção internacional, mostram que Alexandre de Moraes não está apenas lidando com críticas domésticas, mas também com um cenário global de pressão. Políticos bolsonaristas usam essa situação para evidenciar vulnerabilidades. Lula enfrenta dilemas diplomáticos e o público conservador se mobiliza, criando um ambiente em que cada decisão do ministro é cuidadosamente observada e potencialmente contestada. Essa é a dimensão política interna dessa história, e é fundamental para entender todo o contexto de medo e preocupação que envolve Moraes. Agora, patriotas, vamos fechar essa análise com chave de ouro, trazendo os precedentes históricos, o papel de Trump e Musk e a importância da luta conservadora global. Para entender plenamente por que Alexandre de Moraes estaria preocupado, precisamos olhar para o passado e perceber padrões que se repetem. Durante a era Reagan, os Estados Unidos exerceram pressão significativa sobre ditaduras na América Latina, exigindo democracia e respeito a direitos fundamentais. Trump, embora tenha um estilo diferente, segue uma lógica semelhante. Quando identifica autoritarismo ou abusos de poder,
ele age para proteger interesses estratégicos e valores que considera essenciais, incluindo a liberdade de expressão, que a proteção de aliados patriotas. Agora adicionemos Musk a essa equação. Ele não é apenas um empresário. Ele é um visionário e um aliado estratégico que Trump admira profundamente. Musk tem usado suas plataformas, recursos e influência global para defender a liberdade de expressão em nível internacional. Em 2024, ele apoiou publicamente Trump, endossando sua campanha e utilizando a X para amplificar mensagens pró-conservadoras. Com Trump de volta ao poder, Musk poderia ganhar ainda mais influência, participando de decisões sobre tecnologia, inovação e políticas globais, o que torna qualquer ação de censura promovida por Moraes um risco ainda maior. E patriotas, imaginem um cenário hipotético, mas baseado em fatos reais. Trump, em seu discurso de posse, poderia mencionar explicitamente a censura no Brasil como exemplo de abusos de poder, destacando Moraes como um juiz que limita a liberdade de expressão. Essa simples declaração teria repercussões imediatas, gerando pressão internacional, críticas midiáticas e debates sobre sanções econômicas ou legais. Moraes, isolado internamente e sob o escrutínio global, se veria obrigado a reconsiderar suas decisões, evidenciando o poder real que a aliança Trump-Musk exerce no cenário internacional. Além disso, patriotas, esse cenário reforça uma mensagem central. A luta conservadora é global. Trump representa uma esperança para todos nós que defendemos valores tradicionais, liberdade e patriotismo, mostrando que aliados internacionais podem atuar em defesa de princípios que Moraes e outros censores tentam suprimir. Cada movimento, de Trump e Musk, não é apenas uma reação pontual. É parte de uma estratégia ampla de proteção da liberdade e de oposição ao autoritarismo global. Para nós, conservadores brasileiros, isso simboliza uma nova era, na qual nossas vozes têm respaldo, e onde podemos contar com aliados poderosos para enfrentar quem tenta nos silenciar. Patriotas, para encerrar, a história que contamos mostra claramente por que Alexandre de Moraes estaria preocupado com o retorno de Trump ao poder. Ele enfrenta uma combinação de pressão econômica, diplomática e midiática, amplificada por um aliado estratégico global como Elon Musk. Isso representa não apenas um risco pessoal, mas também um alerta para todos que usam o poder judicial para limitar a liberdade de expressão. É o começo de uma nova fase para a direita global, na qual a defesa da liberdade, dos valores conservadores e do patriotismo se torna uma luta compartilhada entre nações e líderes que não se curvam ao autoritarismo.